Vamos iniciar nesse momento falando um tema muito interessante, que é que nós vamos montar, na verdade, um esboço de pregação juntos. E nesse momento eu vou aproveitar que você já está chegando aí, que eu quero, assim como você que já está, encaminhar essa live para outras pessoas, tá certo? Primeiro eu quero só confirmar aqui que você realmente está me enxergando, que a câmera está posicionada nessa direção. Nós vamos ver se de fato você está me enxergando aqui, assim como eu acho que você está me enxergando. Mas desde já, seja bem-vindo, você que está chegando. Eu sei que todos os dias nós temos algum aprendizado, e hoje o nosso aprendizado especial dessa manhã é a respeito de um esboço de pregação. Eu sei que você que está aqui nos acompanhando, você vai finalizar essa live, que vai ser uma live breve, entendendo a estrutura de um esboço de pregação. Então, se você deseja ser um pregador, se você quer se capacitar nessa área, eu creio que a maioria de nós tem esse desejo, então nós vamos aprender algumas coisas para colocar em prática. Deixa eu só ver se está aparecendo aqui. Tá. Tudo certinho, tá? Então vamos lá, gente. Nesse momento eu quero convidar você. Se você puder, clique nesse aviãozinho que tem bem embaixo do seu celular e encaminhe para o máximo número de pessoas possíveis. Estou fazendo isso agora, tá? Você pode ver, já está aparecendo bem a barriga. Já está bem barrigudinha. E eu quero pedir para que você faça isso agora também junto comigo. Eu estou fazendo isso, estou encaminhando para que o máximo número de pessoas possíveis possam estar participando. Geralmente essas pessoas que elas estão aqui nessa lista de encaminhamentos que nós vamos mandar são pessoas que ou elas estavam recentemente ou elas estão agora online. Então a chance de elas participarem com a gente é bastante. Eu creio que assim como você será edificado através dessa aula, desse momento importante, outras pessoas também podem ser, tá certo? Então eu estou encaminhando aqui. E se você puder, já faça isso também. Estou encaminhando aqui para o máximo número de pessoas. E eu espero que você esteja fazendo isso agora. Faça isso agora, por favor, para nós podermos dar início à nossa live, falando um pouquinho a respeito das pregações, tá? O esboço de pregação é o que nós vamos montar hoje aqui. Bom, mandei aqui para várias pessoas. Eu acho que já deu a minha lista. Mais um pouquinho. Pronto. Faltam mais umas 7. Rapidinho. Pronto, gente, eu encaminhei, finalizei aqui a minha lista. E aí, você já finalizou a sua lista também? Quem já finalizou, coloca aqui na nossa descrição, eu encaminhei, eu enviei, tá certo? Para saber que você tá junto conosco nessa visão, nos dando esse apoio, somando esforços para que a gente possa estar trabalhando juntos, tá certo? Então, gente, que bênção que hoje a gente está aqui para fazer isso, né? Aprender juntos os esboços de pregação. Eu espero que você esteja feliz com isso, porque na verdade, quem já fez o nosso curso de pregação rápida e descomplicada já aprendeu, não somente isso, como muitas outras coisas além disso, mas hoje você vai ter, junto conosco, esse privilégio de nós montarmos juntos um esboço de pregação. Então, mesmo quem já foi nosso aluno na nossa classe, nossa última classe agora, isso daqui vai reforçar muito a nossa ideia do aprendizado que nós já tivemos, e você que está tendo pela primeira vez também, você vai pegar aqui uma base bem legal, e com base nessa estrutura, eu tenho certeza que você consegue também montar o seu esboço de pregação, tá certo? Então vamos lá. Nesse momento, ó, quem já enviou, manda aqui, tá? Eu tô acompanhando também aqui no celular, porque eu tô com os dois, um que tá filmando e outro que eu tô acompanhando a live. Deixa eu até me ajeitar, que eu tô vendo que eu tô meio descabeladinha aqui. Então vamos lá. Gente, eu vou apoiar bem aqui no celular, que é pra eu poder estar acompanhando junto com vocês. E se você mandar algum comentário, eu vou estar olhando aqui e vou estar acompanhando os comentários, tá? Eu vi que a Flor de Quiabo disse eu já enviei, os demais já, tudo certo, gente? Então vamos iniciar. Primeira coisa, eu quero dizer pra você que a maioria das pessoas, né? E aí é legal que hoje você tá vendo, tá dando pra ver também já o barrigão, né? Que tá aparecendo aqui. Já tô com 6 meses e 1 semana, isso. Então, daqui a pouquinho já tá vindo o bebê. Glória a Deus por isso, tá certo? Gente, olha só. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você a respeito do esboço de pregação é que uma das maiores dificuldades dos pregadores, eu creio que você que tá nesse caminho, você tá buscando se capacitar, talvez também seja a sua dificuldade. Uma das maiores dificuldades é conseguir organizar as ideias. Então, o esboço de pregação, para que ele serve? Ele é exatamente uma ordem das nossas ideias. Entenda que algumas pessoas, elas têm resistência a se organizar, porque elas acreditam que a organização não anda de mãos dadas com a unção ou com a capacitação do Espírito Santo. Elas acham que se elas se organizarem, elas estarão perdendo a oportunidade de serem capacitadas pelo Espírito Santo. E isso é um grande engano. Isso é um grande engano. Por quê? Porque existe o papel do Espírito Santo numa pregação que só ele pode fazer, que é a unção que ele derrama sobre o pregador. É a aplicação personalizada da mensagem que vem através do Espírito Santo. Isso ninguém pode fazer.
nenhum talento pode substituir, nenhuma boa oratória pode substituir, você está entendendo? Porém, a parte nossa é nos preparar, estudar, organizar as nossas ideias. Por quê? Porque se eu, como pregador, estou confusa daquilo que eu vou falar, se eu mesmo não sei o tema, não sei muito bem para onde vai minha pregação, o que é que eu vou falar, muito possivelmente os ouvintes também não entenderão. E aí você sabe aquela pregação que quando acaba a pessoa pergunta assim, e aí, como foi a pregação? E o outro vai responder, sabe que eu nem lembro do que foi que o pregador falou. Por quê? Porque às vezes está tão desorganizada as ideias que quem está ouvindo, quem está pregando já se perdeu e quem está ouvindo também não lembra qual era a ideia central. Por isso que é importante nós termos aqui uma estrutura de esboço, tá? Eu quero só que vocês me confirmem, está dando para enxergar as nossas escritas? Porque eu sei que a minha letra é pequena, eu tentei até fazer ela grande aqui. Mas eu espero que esteja dando para enxergar, para que você consiga acompanhar com a gente. Tudo certo? Deixa eu ver aqui o feedback de vocês. Deixa eu ver se tem mais algum feedback, né? Creio que tá tudo ok. Tudo certo, gente. Bom dia a todos, tá? Paz seja convosco. Vamos lá. Então tá, tudo certo. Se tiver aí uma dificuldade de enxergar, me avise, por favor. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, o que nós vamos fazer aqui juntos? Nós vamos montar um esboço de pregação. E eu creio que isso vai ser bênção na sua vida, que você já vai destravar muitas coisas aí nessa área da pregação para você começar a praticar, porque a nossa ideia é essa, que você já coloque em prática. Porém, amanhã nós vamos treinar uma pregação. Então eu quero que você, nesse momento, você já observe seus esboços de pregação, que nós vamos montar aqui. E amanhã você fique atento, porque esse mesmo esboço que nós estamos utilizando aqui, nós vamos treinar amanhã pregando aqui com vocês. Se alguém quiser entrar ao vivo também para exercitar a pregação, já fica o convite, porque vai ser oportuno nós fazermos isso, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa aqui para nós entendermos o esboço de pregação. A estrutura central de esboço. Gente, essa estrutura pode ser diferente? Pode, ela pode ser diferente. Mas pela nossa experiência, né, de pregação, nós entendemos que, não somente pela nossa experiência, mas observando também grandes pregadores, nós entendemos que essa estrutura aqui é a estrutura básica de uma pregação, não vou falar uma pregação de sucesso, mas uma pregação bem organizada. De uma pregação que tem início, meio e fim. E isso tudo aqui é muito importante para que você possa comunicar bem para as pessoas, porque, gente, qual é a intenção da pregação? Não é mostrar que você fala bonito, não é mostrar que você domina a oratória, não é mostrar nada disso, senão comunicar o evangelho. Quantos concordam? Não é essa a intenção? Então, você vai precisar falar de uma forma clara em que as pessoas que estão lhe ouvindo possam entender a mensagem que está sendo repassada. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Ontem, né, o pastor até mencionou, ele comprou recente agora uma Bíblia para mim bilíngue, que é uma Bíblia que ela é inglês e português. Eu estou treinando meu inglês, né, porque há alguns anos atrás, acho que uns 7 anos atrás, Deus ministrou no meu coração que nós precisaríamos, na verdade ainda não estava, acho que mais, antes de eu estar casada com o pastor, Deus ministrou isso no meu coração, que eu precisaria do inglês. Porque Deus iria me usar nessa área em algum momento, não sei se a gente vai viajar, não sei o que vai acontecer, mas Deus tinha algo para cumprir nessa. E em algum momento eu precisaria dessa segunda língua. Então eu falei, Senhor, preciso aprender. E aí os anos vão passando, a gente vai procrastinando, a gente vai deixando para depois, a gente vai estuda um pouco e para. E eu falei, não, Senhor, esse ano eu preciso aprender mesmo, fluentemente, a poder falar e ler e conversar em inglês, porque eu sei que o Senhor tem algo para realizar nessa área na nossa vida. Não sei quais são as conexões que o Senhor vai fazer, não sei para onde o Senhor vai nos levar, mas eu sei que eu preciso aprender. Enfim, o pastor comprou uma Bíblia bilíngue, né, para que eu possa treinar o meu inglês. E ontem eu estava treinando, assisti uma pregação em inglês do Billy Graham. E o que eu quero compartilhar com você, eu fiquei, não sei quantos já ouviram falar, quem conhece aqui o Billy Graham? Ele já é falecido, né, mas é o maior evangelista do nosso século, né, que já foi referencial de evangelismo, ainda não se levantou um Billy Graham na nossa geração. Tão, né, assim, que teve um trabalho tão acentuado quanto o Billy Graham. Que eu quero saber se você está vivo aí, responda para mim se você conhece quem é o Billy Graham. Se você não conhece, eu quero que você pesquise um pouquinho da história dele. Alguém já respondeu aqui, gente? Vamos lá, tá? Eu estou contando aqui com o feedback de vocês. Então, quando você responde aí, eu vou só dar continuidade. Ontem, quando eu estava assistindo uma pregação dele, exercitando meu inglês, uma pregação em inglês dele, eu fiquei impressionada com a simplicidade com que esse homem pregava. Simplicidade. Sabe aquela pessoa que não usa palavras difíceis, que não aborda um tema difícil? O tema do Billy Graham era uma pregação essencialmente evangelística. Então, a maioria das suas pregações, 90% das suas pregações, eram pregações em que ele simplesmente comunica o evangelho de uma forma muito simples, muito objetiva e faz o apelo para a salvação.
E eu fiquei impressionada de ver o Billy Graham pregando no estádio, né? Nessa pregação que eu assisti, ele está falando a respeito do poder das decisões, ele pregando no estádio. E milhares, muitas pessoas presentes ali e as pessoas totalmente compenetradas naquela pregação. E você observa uma pregação do Billy Graham que durou 25 minutos apenas, muito breve, objetiva, simples, uma linguagem clara. E você fica pensando, olha só o quanto é importante nós comunicarmos bem. E eu fiquei pensando, às vezes tem pessoas que querem pregar difícil, falar difícil, né, dar uma volta na pregação. Não, querida, a pregação é para ela ser comunicada de uma forma clara. É claro que isso vai depender muito do ambiente em que você está. Se você está no curso de teologia, você vai falar de uma forma adequada para esse ambiente. Mas se você está comunicando para pessoas simples, pessoas que não conhecem Jesus, a sua linguagem precisa ser clara. Quantos estão entendendo? Gente, certo? Vocês estão entendendo aí? Quero ver o retorno de vocês, tá? Isso, ó, ele foi um clássico. Sim, eu conheço, amém. É isso aí. Gente, então por que eu estou contando essa história? Porque é melhor você pregar de forma simples. Eu quero deixar essa orientação para você. Pregue de forma simples, pregue de forma natural. Você não precisa imitar ninguém, você precisa ser você mesmo, amém? Porque você tem um propósito nessa terra. Então Deus só fez você de você, não existe outro você. E se você quiser ser outra pessoa, essa pessoa já existe. Eu quero que você foque em ser o mais natural. Isso me chamou muita atenção na pregação do Billy Graham. Ele é extremamente natural, simples, objetivo, direto ao ponto. Uma pregação ali que muitas almas se renderam a Cristo. E é isso que eu quero incentivar você. Não floreie muitas coisas, mas procure exercitar uma pregação simples. Tá certo? Então vamos lá. Agora sim, nesse momento eu quero compartilhar com você. O que eu vou fazer hoje? Eu pensei, né, que esboço de pregação a gente pode montar. Eu pensei de nós montarmos a pregação no último domingo na nossa igreja, quem pregou fui eu, e eu falei, bom, vamos, né, aproveitar que eu já preguei sobre um tema e a gente vai tentar montar juntos aqui esse esboço de pregação, tá certo? Não sei se essa minha caneta está funcionando, parece que essa não está. Eu já vi alguma que esteja funcionando, para ver se essa, que às vezes, essa está. Que às vezes o Miguel, uma benção, ele pega minhas canetas e ele acaba, ele destrói. Então vamos lá, e quando eu preciso não está funcionando, estavam todas novas, mas ele já destruiu. Gente, vamos lá. Podemos começar? Primeira coisa, quero saber se você está vivo e está prestando atenção. Eu sei que alguns estão trabalhando, estão com fone de ouvido, mas eu quero saber, eu quero seu feedback. Eu não estou falando sozinha, na verdade, então quem está vivo aí, por favor, diga um amém. Olha, acho que a minha conexão aqui deu uma falhadinha. Tudo certo, gente? A conexão de vocês está ok? Será que tem alguém me ligando? Deixa eu verificar se tem alguém me ligando, pera lá. Será que tem alguém me ligando? Não sei. Acho que não. Acho que não, não sei. Mas aqui pra mim deu uma travadinha. Eu vou sair aqui e vou entrar de novo, tá? Pra ver qual foi o problema. Pronto, tá, voltou. Acho que foi só pra mim, então. Foi meu celular que travou aqui. Gente, vamos lá. Eu quero, nesse momento, iniciar. Você já deu o seu amém aí? Tá todo mundo vivo, acordado? Legal, amém, amém. Vamos lá, gente. Domingo passado eu preguei sobre o tema. Olha, presta atenção, hoje nós não vamos pregar, nós vamos montar um esboço de pregação. Eu vou compartilhar com você a palavra que eu ministrei domingo. Então, é algo que aconteceu agora recente. Eu quero compartilhar exatamente como eu ministrei a palavra do domingo, pra gente montar o nosso esboço de pregação. E amanhã nós vamos fazer a nossa pregação juntos aqui, ao vivo, tá certo? Então vamos lá, primeira coisa, o tema da palavra do domingo foi, vou escrever aqui letra de forma, que eu acho que fica melhor para leitura de você aí, senão minha letra normal vai ficar muito pequenininha. Vamos lá. O tema da palavra de domingo foi uma vida guiada pelo Espírito Santo. Então esse é o nosso tema. Essa pregação que nós vamos montar hoje é uma pregação temática, tá? É temática, nós vamos construir a palavra em cima de um tema. Então vou escrever aqui uma vida... Tá dando pra ler, gente? Só vejam aí, confirmem pra mim, por favor. Deixa eu ver. Porque essa canetinha é clarinha, né? Uma vida guiada pelo Espírito Santo. Vou colocar ES porque não vai dar aqui, tá? Quero só confirmar. Tá dando pra ler ou tá muito clarinha essa minha letra? Senão eu posso usar um preto, tá? Deixa eu ver aqui se o preto tá funcionando. Bora já ver. Tá, o preto está funcionando, eu vou cobrir com preto porque eu acho que vai ficar melhor. Vamos lá. Para você ler, depois você pode printar essa tela. Uma vida... Ah, melhorou agora. Uma vida guiada pelo Espírito Santo. Estou tentando escrever assim, não muito rápido, para ficar bonitinho. Para depois você poder bater o print disso daqui
e você poder utilizar como modelo para você, tá certo? Então, o nosso tema no domingo foi uma vida guiada pelo Espírito Santo. É importante você entender que toda vez que nós temos uma pregação temática, nós precisamos de uma referência bíblica para isso. E qual foi a referência bíblica que eu utilizei? Ficou melhor, né, com essa caneta, só deixa eu ver o retorno de vocês aqui. Ó, eu tinha dito, eu tô na academia, estou de fone, mas estou ligada. Tá ótimo, perfeito, é isso aí. Qual foi a referência bíblica que eu utilizei aqui? Eu vou colocar o texto bíblico. Foi Romanos, capítulo 8, tá? Romanos, capítulo 8, versículo 13, é isso? Versículo 13 e 14. Pronto, tá dando pra ler aí, gente? Então, o texto bíblico que foi utilizado foi Romanos capítulo 8, versículo 13 e 14. O que é que diz esse texto? Diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então veja que o texto bíblico está em concordância com o nosso tema, que é uma vida guiada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o texto diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E eu quero que você entenda que nós estamos vindo na nossa igreja de um ciclo, né, de casas de paz. Essas casas de paz elas finalizaram com alguns batismos, aceitações, reconciliações. E essas pessoas elas estão começando uma caminhada. E nós entendemos da parte de Deus que esse é o momento de nós trabalharmos uma base sólida na fé dessas pessoas. Ou seja, pessoas, vou me arredar para cá para você continuar enxergando, pessoas que vão viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Por quê, gente? Porque eu entendo que existem coisas que eu não posso fazer pelas pessoas. Eu não posso convencer o coração das pessoas, eu não posso convencer as pessoas de estarem no culto, de estar na escola, de passar a congregar, de ter uma vida de oração. Eu não consigo convencer, eu posso incentivar essas pessoas. Mas somente o Espírito Santo consegue fazer isso. Então, esse é o momento que nós entendemos que nós vamos ministrar mais sobre o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, a pessoa ter um encontro com o Espírito Santo. Inclusive ontem, que foi terça-feira, que foi o nosso treinamento, nós ministramos batismo no Espírito Santo, né? Foi um momento de um culto assim, mais de oração mesmo, de busca de poder de Deus. Por quê? Porque nós entendemos que esse é o momento principal. Tudo que a gente faz é intencional, precisa ser intencional nas nossas igrejas locais. E nós entendemos debaixo de uma direção de Deus que esse é o momento de nós investirmos ainda mais na ministração de uma palavra voltada às pessoas despertarem para ter um relacionamento com o Espírito Santo. Você está entendendo? Então, por isso, o nosso tema de domingo foi esse. Para que as pessoas que estão ali, os novos convertidos principalmente, os antigos na fé, que às vezes esfriaram, e os novos convertidos, eles entendam que é impossível uma vida com Deus se nós não tivermos o Espírito Santo. É impossível. Eu não vou conseguir, nem que eu discipule, nem que eu esteja perto, suprir o papel do Espírito Santo na vida de alguém. Você entende? Não é verdade, gente? Então, por isso, esse aqui foi o nosso tema, tá? Uma vida guiada pelo Espírito Santo. E o nosso texto bíblico foi Romanos, capítulo 8, versículo 13. A minha internet aqui tá falhando. Eu vou só ver qual o problema dela aqui. Ai, Jesus. Deixa eu ver aqui, gente. Tenha paciência comigo, tá? Vou ligar o Wi-Fi, porque eu acho que pode ser minha internet móvel, que tá meio louca. Deixa eu ver. Voltou. Vamos lá. Gente, até aqui tá tudo certo? Retorno de vocês, tá? Sumiram as mensagens daqui porque eu entrei de novo aqui na live. Então eu perdi as mensagens. Se tem algum feedback, eu perdi. Tá certo? Então vamos lá. Tema, uma vida guiada pelo Espírito Santo. E o texto bíblico, Romanos, capítulo 8, versículo 13 ao 14. Então aqui a gente já organizou a nossa ideia. Agora, qual é o próximo passo? É nós entendermos a estrutura que vai funcionar aqui embaixo. Vamos lá para a estrutura? Qual a estrutura que vai funcionar aqui embaixo? Nós precisamos entender que é mais ou menos muito parecido com uma redação. Mas eu não quero que você dificulte na sua cabeça. Quero que você entenda que é simples. Entenda que é simples. Vamos lá. Nós vamos aqui para a introdução. Eu já vou explicar para você o que é a introdução. E aqui, esse momento onde tem aqui esses 3 pontinhos, aqui nós vamos chamar de desenvolvimento, tá? Deixa eu só grifar melhor. Esse daqui é o desenvolvimento, que é o momento em que nós vamos desenvolver de forma organizada o nosso texto. Você está entendendo? Olha só como a sua pregação, por mais simples que ela seja, ela pode ficar extremamente organizada, extremamente simples, extremamente clara. E isso daqui não vai bloquear a ação do Espírito Santo de forma alguma, porque por mais que você coloque ordem na sua pregação, vai ter momentos que você vai falar coisas que você nem pensou em falar, vai ter momentos que você vai deixar de falar coisas que você queria falar e tá tudo certo, porque Deus está no controle de tudo, tá certo? Então, vamos lá. Aqui é a introdução, aqui é o desenvolvimento. Eu coloquei 3 pontos, mas poderiam ser 2 pontos, poderiam ser 4 pontos, mas eu sugiro a você uma média de 3 pontos. Por quê? Porque aqui eu estou considerando uma pregação numa média de 30 minutos, tá certo? Uma pregação média de 30 minutos.
pode ser de 30 a 40 minutos. Mas eu estou considerando uma estrutura de uma pregação simples, direta, objetiva. Que eu entendo que seja um desafio para nós pregadores. E às vezes a gente quer pregar 1 hora, tudo bem, não tem problema. Mas você sabia que as pessoas elas prestam atenção nos primeiros minutos da sua pregação, às vezes 15 a 20 minutos? Geralmente, tudo que passa disso, as pessoas elas acabam esquecendo. Não quer dizer que você vai pregar 15 a 20 minutos, mas eu entendo razoável. Uma pregação média de 30 minutos, não muito longa, não muito breve, né? Não muito extensa, para que as pessoas estejam atentas ao foco da mensagem, tá certo? Então vamos lá. Gente, eu não sei, a internet está caindo demais, não sei o que está acontecendo aqui. Ai, ai, ai. Gente, eu quero só uma confirmação. A internet está caindo só para mim ou a internet está caindo para vocês também? Porque se for só para mim, tudo bem, mas estou preocupada de vocês. Está cortando essa live e eu não estou vendo aqui. Eu quero aguardar o seu retorno, tá? Por favor, está cortando essa live para você? Só para eu poder saber se está caindo só para mim essa internet ou se para você também. Deixa eu só ajeitar aqui. Alguma coisa está acontecendo na internet. Ó, a Rose disse que está ficando embaçado. Vamos lá, gente. Deu retorno, por favor. Porque senão eu paro aqui e a gente restabelece a conexão, tá? Alguma coisa está acontecendo aqui, eu não sei o que é. Vamos lá. Ó. Ah, gente, tá caindo então a internet. Pera lá. Gente, deixa eu colocar o Wi-Fi aqui no meu celular, porque pode ser meus dados móveis. Pera aí. Ai, não acredito. Vamos ver se vai melhorar, tá? Veja aí se vai melhorar, por favor. Pra mim tá caindo aqui, ó. Demais. Alguma coisa está acontecendo de errado. Alguma coisa está errada que não está certa. Eu vou sair de novo e vou entrar. Puxa vida. Caiu aí, gente, pra vocês? Ó, a Cristiane disse que tá pausando. Gente, então eu não sei o que vocês perderam, porque eu já falei um monte de coisa, né? E se perder um monte de coisa, como é que eu faço? Voltar tudo? Vamos aqui restabelecer a conexão, vamos ver se a internet volta. Se fica 100% pra gente dar prosseguimento, senão eu vou falar e de repente pode estar cortando pra você, você vai estar perdendo o conteúdo. Tá? Então vamos ver. Tá tudo ok agora? Me confirme, passe aí aqui escrito pra mim na live, por favor, se tá tudo ok, pra que eu possa confirmar e dar prosseguimento. Gente, mas o que tá acontecendo? Justo hoje, que é o esboço de pregação, não é possível. A internet tá ruim. Gente, o que tá acontecendo? Ai, não acredito. Só pode, olha, a família falou inimigo da cruz, só pode. Ah, não, não é possível. Alguma coisa tá dando errado aqui. Vamos lá, gente. Voltou pra vocês? Me confirmem, tá? Alguma coisa tá dando errado aqui, não sei o que é. Eu vou tirar aqui vou deixar só nos dados móveis, pode ser isso. Bora ver se melhora, tá? Bora ver se os nossos dados móveis estão... Será que tá melhor? Acho que não. Acho que talvez o da TIM esteja melhor. Vamos lá. Tô tentando aqui, gente. Tô tentando. Aí, ok pra vocês agora? Deixa eu ver aqui. Vou colocar só meus dados móveis, então. Bora ver se melhora. Olha, coloquei só os dados móveis, tá? Porque também tem Wi-Fi aqui em casa. Veja se melhorou aí pra vocês. Coloquei só os dados móveis aqui do celular e só os dados móveis nos dois celulares. Vejam aí pra gente dar prosseguimento, tá? Poxa, gente, mas que coisa, justo hoje, não? Que emoção é essa? Puxa. Vamos lá. Acho que agora dá pra prosseguir, né? Me confirma aí, tá tudo ok? Tá travando pra vocês? Em nome de Jesus, não trave mais. Tá certo? Vamos lá. Eu vou recapitular, porque eu não sei o que vocês perderam. Então, né, não sei o que travou aí na hora que eu tava falando. Vou tentar recapitular aqui. Vamos lá. Gente, primeira coisa que nós falamos, vou recapitular rápido, não se preocupe. Tema, uma vida guiada pelo Espírito Santo. Eu tô trabalhando aqui com uma pregação, vou acelerar. Eu tô trabalhando aqui com uma pregação de aproximadamente 30 minutos. Por isso que eu sugeri pra você. Tema, texto bíblico, a introdução que eu já vou falar pra você como é a introdução. E eu sugeri pra você que você tenha, em média, 3 pontos de desenvolvimento, tá? Então, isso daqui que você tá vendo é o nosso desenvolvimimento. E nesses 3 pontos, por que eu sugeri 3 pontos? Porque se você pode colocar 2 pontos, você pode colocar 4 pontos. Mas por que eu sugiro uma média de 3? Porque eu estou trabalhando com a hipótese de uma pregação de aproximadamente 30 minutos a 40 minutos, tá?
Se você colocar de repente 5 pontos, 4 pontos, 6 pontos, talvez a sua pregação já passe muito. Porque talvez você pense, né? Acontece com a gente isso. Você pensa assim, pera lá, eu tenho medo de escrever pouco e na hora eu termino a pregação em 10 minutos. Não se preocupe que isso não vai acontecer. Quando você começa a falar, vão fluindo as ideias, quando você vê já está 30 minutos, 40 minutos tranquilamente. Eu tenho certeza que você consegue pregar 30, 40 minutos tranquilamente, sem fazer esforço nenhum, tá? Então eu sugiro para você não ponha muitos pontos, porque além de ficar mais difícil de lembrar daquilo que você está falando, além disso, vai ficar muito extensa a sua pregação e eu não lhe aconselharia. Tudo certo, gente, até aí? Acho que melhorou agora, né? A nossa conexão. Legal. Aí a Flor de Cabo disse, deu para entender até os 15 minutos de alguma coisa. Não sei o que é, mas tudo bem. Então vamos lá, gente. E a conclusão eu já vou explicar para você. Então vamos lá. Olha só. Isso daqui é uma organização da nossa pregação para que a gente consiga organizar as nossas ideias. Vamos agora para a introdução. Preste atenção. O que é a introdução? Vou falar para você como eu fiz a minha introdução no culto de domingo. Recapitulando. Tema. Uma vida guiada pelo Espírito Santo. Texto bíblico, Romanos capítulo 8, versículo 13 a 14. Como foi que eu introduzi isso? Lembrando que Romanos está dizendo, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então esse é o nosso tema central, é em cima disso que a gente vai trabalhar. É uma pregação temática. Como é que eu faço a introdução desse tipo de pregação? Como é que eu fiz nesse domingo no nosso culto na igreja? Eu estou coçando meu nariz porque eu tenho um pouquinho de alergia a esse tipo de caneta. Aí coça demais o nariz, mas é isso, faz parte, nada demais. Então, como é que eu fiz a introdução? Eu compartilhei com as pessoas o texto bíblico. Geralmente, a minha introdução, eu compartilho o texto bíblico. Então, vou fazer uma setinha para cima para você entender que eu compartilhei aqui o texto bíblico. Então, basicamente, na minha introdução, o que é que eu faço? Eu compartilho, eu explico rapidamente o texto bíblico. Geralmente é o que eu faço na minha introdução. Mas tem outras coisas também que a gente faz. A primeira coisa que eu fiz foi essa, nesse domingo. Eu falei, gente, o texto que nós lemos, eu vou explicar o texto para as pessoas. Por quê? Porque algumas pessoas, elas não entendem o que elas leem. Elas podem ter lido o texto, principalmente se for um texto mais extenso, que não é o nosso caso, e elas podem não compreender nada que elas leram. Então, leve isso em consideração de você explicar aquilo que você leu no texto. Eu acho importante, eu sempre procuro fazer isso. Gente, está caindo de novo a conexão, Jesus. Ai, Jesus, não acredito, justo hoje. Para vocês caiu aí... Tem uma coisa muito errada aqui. Tá, eu vou continuar, gente. Não tem jeito. Eu tô saindo, entrando aqui da live, mas vai dar certo. Acho que caiu, mas eu vou continuar. Então, retomando aqui a nossa ideia. Mas que comoção, que coisa. Texto bíblico é o que eu sempre faço. Eu vou explicar o texto bíblico. Depois que eu explico o texto bíblico, o que foi que eu fiz nessa pregação específica? Eu compartilhei com as pessoas que existe um grande segredo na caminhada cristã. Então, eu vou anotar aqui pra você, tá? Deixa eu ver onde que vai dar isso. Vou tentar anotar aqui embaixo. Um grande segredo. Vou colocar um segredo, porque a gente tem pouco espaço. Era para ter dado mais espaço, né? Daqui pra cá. Na caminhada, vou resumir, tá? Na caminhada cristã. Qual é esse grande segredo que existe na caminhada cristã, gente? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um divisor de água na vida das pessoas. Eu compartilhei que existe um grande segredo na caminhada cristã, por quê? Porque existem cristãos fortes e cristãos fracos. Eu fico pensando, meu Deus, qual é a diferença de uma pessoa que se firma em Deus e de uma pessoa que nunca tem firmeza em Deus? E eu tenho certeza que é a presença viva do Espírito Santo em alguém. Pessoas que não se dispõem, que não buscam o Espírito Santo, elas sempre vão ser pessoas fracas na fé. Elas não conseguem orar, elas não conseguem buscar, elas não conseguem ter intimidade com Deus e elas sempre vão caminhar aos trancos e barrancos. E quando você é uma pessoa que busca o Espírito Santo na sua vida, o que acontece? Você passa a ser uma pessoa forte, uma pessoa viva, uma pessoa que passa a luta, mas persevera nas lutas. Então, esse é o grande segredo na caminhada cristã. Aí foi que eu mencionei aqui, depois disso, isso tudo na introdução. Depois disso, eu dei um exemplo, tá? Aí eu vou colocar aqui testemunho. Eu dei um testemunho pessoal na pregação. Eu vou só resumir, por quê? Porque a gente ainda vai pregar amanhã, então eu não vou querer pregar hoje pra você. Mas o testemunho que eu dei em resumo era da dificuldade que eu tinha de ter uma vida de oração. Aí eu simplifiquei para eles por que havia essa dificuldade. Porque é uma guerra entre a carne e o espírito. Não vou aprofundar porque eu deixava a pregação de amanhã. Mas eu quero que você entenda que basicamente a minha introdução girou em torno disso daqui, ó. Texto bíblico, eu fiz referência ao texto bíblico, tá? Eu expliquei o texto bíblico, eu mencionei que existe um grande segredo da caminhada cristã, que é o Espírito Santo.
E eu finalizei a minha introdução falando um pouco da minha dificuldade de oração que eu tinha, da luta que eu tinha de ter uma intimidade maior com o Espírito Santo. Amém? Aí, deixa eu ver, alguém mandou aqui alguma coisa, vamos lá. A Cristiane falou o seguinte: o meu pastor me chamou para levar a mensagem, eu fiquei tão nervosa que quase não consegui falar nada. Cristiane, tudo na nossa vida, tudo é prática. É capacitação e prática. Capacitação e prática. Então, aliás, eu posso até colocar coragem, capacitação e prática, porque se a gente não tiver coragem, a gente não vai conseguir. O que eu aconselharia a você? É normal, não se assuste. A primeira vez, por exemplo, que eu fui fazer uma audiência, quando eu comecei a advogar, eu não sabia nem o que falar, eu fiquei nervosa, me tremia toda. A primeira vez que eu fui pregar, eu nem lembro o que eu preguei, para falar a verdade. Então, é normal, é assim mesmo que a gente começa, ninguém começa grande, né? Já ouviu a expressão que diz que quem começa grande é monstro? Todo mundo começa pequeno, a gente vai degrau após degrau aprendendo. Então, fique tranquilo, o que você precisa é coragem para aceitar os desafios que vão colocar diante de você, é capacitação, que é isso aqui que a gente está fazendo, aprender como fazer, e terceiro, prática. Se você tiver coragem de capacitação, é insuficiente. Por quê? Porque se você não praticar, você não vai sair do ponto em que você está e ir para um próximo nível. A prática, ela é fundamental. Então, o que eu quero te aconselhar, acho que é a Cristiane, né? Cristiane, o que eu quero te aconselhar é continua praticando. Procura praticar em ambiente que você se sinta mais à vontade. Se tem uma oração no meio-dia na sua igreja que tem menos pessoas, pratica nesse ambiente. Se tem uma célula, pratica na célula. Se tem uma reunião familiar, pratica na reunião familiar, tá certo? Então, essa é a orientação que eu dou pra você, Cristiane. Tudo certo, gente? Posso prosseguir? Vamos lá. Então, fechado. Vamos lá. Texto bíblico, introdução. Todos entenderam, gente, bem a nossa introdução? Vou ficar mais pra cá pra você conseguir enxergar, porque eu tô na frente do material. Todos entenderam bem a nossa introdução aqui? Fechado? Agora nós vamos para o desenvolvimento. Vai ficar meio baralhadinho, às vezes eu vou fazer meio caída assim, porque eu não tenho espaço aqui, tá? Mas tudo bem. Então, o que foi? Essa aqui foi a minha introdução dessa pregação de domingo. E quais foram os pontos que eu tratei no desenvolvimento? Como eu disse pra você, a gente não vai pregar, eu só vou anotar os pontos aqui para que a gente possa amanhã exercitar essa pregação juntos. Então, quais foram os pontos que eu tratei dentro desse tema aqui? Dentro desse tema. O primeiro ponto que eu tratei foi aqueles que são guiados, aqueles guiados... Primeiro eu fiz uma pergunta para as pessoas, agora que eu lembrei. A pergunta foi, eu quero compartilhar, aliás, eu fiz um comentário, eu quero compartilhar com você alguns exemplos de pessoas guiadas em áreas diversas pelo Espírito Santo. Então eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? No desenvolvimento, o meu gancho foi compartilhar alguns exemplos. Eu vou fazer aqui com outra cor de caneta para não complicar você, tá certo? Então vamos lá, alguns exemplos, tá? Esses alguns exemplos aqui é dentro de desenvolvimento, tá, gente? Vou marcar aqui para você entender, para não confundir, tá? Alguns exemplos, vamos lá. Deixa eu pegar aqui outra caneta que eu acho que tá mais viva a cor. Laranja. Acho que vai ficar melhor com essa, bora ver. Ficar melhor. Então, alguns exemplos. Esses alguns exemplos aqui é o nosso desenvolvimento. Quais são os exemplos que eu vou compartilhar? De pessoas que foram guiadas em diversas áreas pelo Espírito Santo. Aí, qual foi o primeiro exemplo que eu compartilhei com essas pessoas, né, no culto de domingo? Eu compartilhei o exemplo daquelas pessoas que são guiadas naquilo que está em oculto. Então, vou colocar aqui, ó. Tá dando pra enxergar com essa caneta, gente? Acho que piorou, né? Acho que piorou. Deixa eu pegar vermelho. Vamos lá. Deixa eu pegar todas, que alguma vai. Então, vamos lá. Vermelha primeiro. Luta. É luta, amigo. Vamos lá. Pessoas que são guiadas. Por que eu estou compartilhando exemplos? Porque a minha intenção é que as pessoas sejam estimuladas a viver isso daqui, porque isso é possível. Que as pessoas vejam que outras pessoas já viveram e vivem intimidade com o Espírito Santo e elas também podem viver. É essa a intenção. Então, aqueles que são guiados, eu compartilhei alguns exemplos de pessoas que viveram em diversas áreas guiadas pelo Espírito Santo. A primeira área aqui que eu estou mencionando são pessoas que foram guiadas naquilo que está em oculto, tá? Vou colocar aqui para baixo. Que está em oculto. Gente, tá dando para ler? Mais ou menos, mas acho que tá, né? Guiadas naquilo que está em oculto. Esse é o primeiro exemplo. Aí eu coloquei um texto bíblico aqui, tá? Nesse exemplo. Qual foi o texto bíblico? Atos, capítulo 5. Vou colocar aqui, tá? Texto bíblico. Atos,
capítulo 5, versículo 1 ao 6. Dica para você, quando você for compartilhar textos bíblicos dentro da palavra, de preferência, não peça para as pessoas abrir a Bíblia. Por quê? Porque às vezes as pessoas demoram para abrir a Bíblia e a pregação pode ficar muito extensa por isso. Então, o que eu aconselharia a você? Já deixa o texto separado na sua Bíblia ou no seu celular e você vai somente fazer menção desse texto. Tá? Foca nesse texto aqui principal, para você ler junto com a igreja. Mas não fica toda hora, abre para cá, abre para lá, abre para ali, porque isso às vezes acaba deixando a pregação cansativa e extensa. Você acaba perdendo um pouco de tempo com isso. É uma dica que eu dou para você. Fique à vontade para você acolher ou não. Eu procuro fazer dessa forma. Então, geralmente, em cada tópico desse, eu gosto de trabalhar um texto bíblico, porque ele ajuda a ilustrar melhor. E aí, esse texto bíblico, geralmente eu vou só mencionar para as pessoas, tá certo? Então, o texto que eu utilizei aqui é do momento que conta a história de Ananias e Safira, que eles vendem uma propriedade, eles não apresentam o valor dessa propriedade na totalidade, e porque eles mentiram ao Espírito Santo, né, o Espírito Santo revela isso ao coração de Pedro, e eles são fulminados na hora, por conta do quê? De terem enganado o Espírito Santo. Não foram homens que eles enganaram, mas foi a próprio Deus, o próprio Espírito Santo. E é interessante você ver que pessoas guiadas pelo Espírito Santo, elas vão ter discernimento até daquilo que está em oculto, como foi com Pedro. E aí eu trouxe exemplos práticos, eu vou colocar aqui, tá? Exemplos práticos. Eu dei exemplos na pregação. Exemplos práticos. Eu dei exemplo na pregação, você já pensou você que é mãe? De repente seu filho fala, mãe, eu tô indo bem ali. Você fala assim, não, pera lá, vou orar a Deus, será que é isso mesmo? Eu tô sentindo algo estranho. E às vezes a gente sente. A gente tem um discernimento, mas a gente não está sensível à voz do Espírito Santo. E já pensou você que é mãe, você que é esposa, você que é líder. Às vezes o liderado quer falar algo pra você que não é verdade. Você fala assim, não, pera lá, deixa eu buscar em Deus e Deus te revelar aquilo que está em oculto. Isso acontece com pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo, tá? Não vou pregar, porque senão a gente vai demorar muito. Vou deixar para amanhã a pregação, só estou resumindo para você. Segundo ponto, gente, até aí tá tudo ok? Segundo ponto da nossa pregação, qual foi? Foi um outro exemplo, agora não de pessoas guiadas naquilo que está em oculto, mas pessoas guiadas para tomar decisões. Então vou colocar aqui, ó, guiadas para tomar decisões. Já vai encerrar, tá? Porque eu acho que já tá ficando extensa a nossa live. Deixa eu ver aqui quanto tempo nós já estamos. Ai, não consigo ver. Enfim. Guiadas para tomar decisões. Aí aqui eu coloquei um outro texto bíblico. Vamos lá, Atos. Vou colocar aqui embaixo. Atos. Ficando meio bagunçadinho, mas vamos lá. Atos, capítulo 15, versículo 28. O que é que fala Atos, capítulo 15, versículo 28? É o momento em que os discípulos eles precisam tomar uma decisão e eles tecem um comentário que eu acho extraordinário. Eles dizem assim, pareceu bem a nós, é o Espírito Santo fazer isso, isso e aquilo. Então veja só como pessoas guiadas pelo Espírito Santo, elas têm orientação do Espírito Santo para tomar decisões. E quantas decisões erradas, eu fui também para o exemplo prático. Qual foi o exemplo prático? Nós pensarmos que quantas pessoas, eu acho muito importante, gente, eu sempre falo isso nos cursos de pregação, muito importante você trazer sempre para a realidade prática, porque isso ajuda a pessoa a fixar melhor, a entender que essa não é uma mensagem teórica, é uma mensagem prática. E eu compartilhei com as pessoas quantas pessoas já tomaram decisões erradas na sua vida, porque elas não buscaram o discernimento do Espírito Santo, porque elas não eram conduzidas, não se permitiram ser conduzidas pelo Espírito Santo. E aí, por causa dessas decisões erradas, hoje elas estão colhendo o fruto de um mau casamento, de uma má criação dos filhos, de uma má decisão, de um negócio que elas fecharam, que não deveriam ter fechado lá atrás. Você está entendendo? Então, eu dei esse exemplo aqui, o quanto é importante nós termos o Espírito Santo para sermos guiados na nossa decisão. E, por último, nós encerramos a palavra, eu encerrei, dando o terceiro desenvolvimento aqui, o terceiro ponto do nosso desenvolvimento, o terceiro exemplo, que é pessoas guiadas para passar por situações difíceis. Opa, com vermelho. Guiadas, tá morrendo com céu vermelho, vamos lá. Guiadas, voltou, para passar por decisões difíceis. Aí aqui, queridos, eu compartilhei um texto com a igreja, que foi Números, vou colocar aqui, tá? Números,
capítulo 16, versículo 1 ao 5. Esse daqui eu pedi para a igreja abrir a Bíblia, porque nós estávamos encerrando a palavra. E é um texto que fala de uma rebelião que Moisés passou. Assim, um dos problemas que Moisés passou, que foram muitos, né? Moisés foi muito testado na sua fé, na sua paciência. E nesse momento aqui, esse problema super difícil, uma rebelião de líderes do povo de Israel. A Bíblia diz que Moisés se prostra com o rosto em chão e ele vai orar a Deus. Por quê? Porque ele vai buscar a direção de Deus. E aqui eu encerrei dizendo que dos exemplos de pessoas guiadas pelo Espírito Santo são aquelas que elas conseguem ser guiadas pelo Espírito Santo até para passar por situações difíceis. Às vezes uma situação de doença, uma situação de crise financeira, mesmo passando essas situações como Jó passou, poderia ter dado exemplo de Jó, poderia ter dado exemplo de outras pessoas, essas pessoas permanecem firmes. Por quê? Porque elas estão ligadas no Espírito Santo. Porque elas entendem que Deus tem algo maior que elas ainda não conseguem enxergar hoje, mas que Deus já tem preparado para elas amanhã. Mas só pessoas guiadas pelo Espírito Santo podem ter essa convicção. Outras pessoas, elas vão esmorecer na beira do caminho. Você entende? Então foi basicamente esse aqui o centro da nossa mensagem, tá certo? Foi isso daqui. E aí eu concluí, né, convidando a igreja nesse momento para que nós pudéssemos orar. Orar para que elas fossem revestidas pelo poder do Espírito Santo. Então, qual é a nossa conclusão? Vou colocar aqui no CTA, tá? Que é uma chamada call to action, né? Em inglês, mas é uma chamada para ação. Eu gosto de concluir a pregação sempre com uma chamada para ação. Eu vou escrever aqui chamada para ação que vai ficar melhor. Vou colocar aqui chamada para ação. Vamos finalizar aqui só para a gente entender melhor. O que é uma chamada para ação, gente? A chamada para ação é quando você... Deixa eu ver se tem algum retorno aqui, se vocês estão perguntando alguma coisa. A chamada para ação... Tá, tudo ok. A chamada para ação é quando você encerra a sua pregação com uma prática. Isso é muito importante. Então, por exemplo, se você está pregando sobre cura, tenha ousadia de orar por cura no final da sua pregação. Se você está pregando por libertação, tenha ousadia de orar por libertação. Ou deixar alguma atividade para as pessoas, para que elas possam desempenhar durante a semana a respeito daquele tema. E nesse caso, como nós estávamos falando a respeito do Espírito Santo, nós entendemos oportuno orar para que o Espírito Santo revestisse aquelas pessoas, para que pessoas fossem batizadas no Espírito Santo, para que pessoas fossem despertadas a desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. E foi assim que nós encerramos essa pregação de domingo, com essa chamada para ação. Venha aqui para frente, nós vamos ungir você, e você vai ser nesse momento tocado pelo Espírito Santo. Abra o seu coração, se você não é batizado, você será batizado. Se você está fraco na fé, você vai ser fortalecido. Se você está disperso, você vai ser despertado pelo Espírito Santo a retomar um relacionamento com Ele. Todos entenderam? Essa daqui é uma estrutura de pregação, ficou aqui tudo muito apertadinho. Eu vou pedir para que você, primeiro eu quero confirmar para a gente encerrar a nossa live. Primeiro eu quero que você confirme para mim se você conseguiu compreender essa estrutura de pregação. E no final eu quero que você printe essa tela e que você nos marque, tá? Marque do Reino Academy, escreva lá nos seus stories o que mais você gostou, o que mais você aprendeu, porque isso aqui é importante, sabe por quê? Para que outras pessoas, elas também tenham acesso a essa informação. Isso aqui vai ficar no nosso feed gravado. Eu agradeço muito você ter participado, a gente já está aqui, já passou bastante do horário, mas eu espero que esse esboço de pregação, já foi quase uma pregação com esboço de pregação, mas amanhã nós vamos treinar a pregação desse esboço de pregação. Eu vou fingir que eu estou aqui para você já conhece o esboço, eu vou só fazer uma revisão nele, e eu vou pregar para você como se esse aqui fosse o meu esboço, né, de pregação aqui no particular, no bastidor, e eu estivesse pregando para você que você entenda como isso aqui funcionou na prática, tá? No exercício mesmo da pregação, e através disso eu creio que isso vai ajudar você a entender como que funciona na prática essa pregação. Tá certo, gente? Muito obrigado. Ah, sim, olha, aqui colocaram alguma dúvida, encaminha agora, tá? Que a gente vai encerrar a live, mas eu quero responder antes. Vamos lá. Olha, a Sandra disse que sim, que entendeu, a Cristiane sim. A Flor de Cabo disse assim, amém, pastor, entendemos, foi uma bênção. Ah, glória a Deus, que bênção. A Noilma Monteiro Santos disse, tenho que orar sempre no final da mensagem? Olha só, Noilma, isso aqui não é uma forma de bolo. Então você pode variar, isso aqui não precisa ser assim, mas essa estrutura é a estrutura, no meu ponto de vista, tá? No meu humilde ponto de vista, é a estrutura melhor organizada para uma pregação que tem início, meio e fim. Eu gosto sempre de encerrar a pregação ou com uma oração, ou então com um tempo de louvor, de adoração a Deus. Você pode fazer isso também. Pode colocar um louvor que tem a ver com o tema da mensagem, você vai ministrar.
E aí, se for pregação de salvação, faz o apelo para salvação, faz apelo para reconciliação, ora por cura, por libertação, dentro do tema da sua pregação. Então, no final, é legal você encerrar com algo que tem a ver com o tema. Se foi cura, ore por cura. Se foi libertação, ore por libertação. Né? Se foi uma vida no Espírito, você pode orar, você pode ter um tempo de adoração ali para que a igreja seja levada a esse lugar de busca espiritual, tá certo? Então, basicamente é isso. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Deixa eu ver. Gente, muito obrigada. Eu que agradeço do fundo do coração, de verdade. A Flávia disse, muito bom, eu gostei. Eu vou parar aqui para você printar a tela, tá? Vocês são bênçãos em minha vida, glória a Deus, que alegria. Eu fico muito feliz de vocês estarem participando. Eu vou parar aqui, eu vou ficar estátua com a barriguinha assim aparecendo, para você printar a tela, tá certo? E a gente já encerra aqui com oração. Vamos lá? Eu vou ficar aqui, não sei se tá bom essa pose, deixa eu me ver ali. Glória a Deus, amém. E aí a gente vai, deixa eu arredar mais pra cá, né? Tá bom assim? Pra você printar essa tela, tá? Vou parar aqui 3 segundinhos, printe essa tela pra nos marcar rapidinho. Já, gente, tô já sem sorriso. Pronto, acho que deu tempo, né? E se não deu tempo, você vai agora printar em movimento aqui, não tem problema. Gente, nos marquem, tá? Do Reino Academy. Compartilhe nos seus stories aquilo que mais chama a atenção, que mais você gostou. E amanhã nós vamos estar aqui, para treinar a nossa pregação. Então amanhã você vai acompanhar esse mesmo esboço de pregação, só que agora eu vou pregar ele para você, como se fosse para você, o ouvinte de uma igreja, e você vai entender como que funciona na prática esse esboço de pregação, tá certo? Muito obrigada. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, obrigada, Pai, pela vida de cada pessoa que o Senhor tem trazido até esse lugar. O Senhor tem nos dado a oportunidade, Senhor, de compartilhar o Evangelho, de vivermos, Senhor, procurando entregar aquilo que também o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Abençoa, capacita a tua igreja, a tua liderança, para que cada um de nós possamos fazer a diferença nas nossas igrejas locais, para que nós possamos viver coisas profundas, maravilhosas em Ti. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a nossa manhã, o nosso trabalho, o nosso dia, as tarefas do nosso dia, que a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, Pai, esteja blindada pelo Senhor e que o Senhor possa nos capacitar todos os dias a vivermos a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós, do Teu propósito para a nossa vida. Obrigada por essa oportunidade, Espírito Santo. Nós te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada. Um abraço para todos. Eu vou ter que ir ali atrás na câmera para poder desligar a live, mas não esqueça de nos marcar, tá certo? Se essa aula abençoou você, se esse conteúdo enriqueceu o teu ministério, então não esqueça, marque lá do Reino Academy, printe essa tela. Se você não printou, printe agora, nesse momento, mesmo em movimento, mas marque lá e escreva aquilo que mais te chamou a atenção, aquilo que mais te abençoou, para que a gente possa estar divulgando, tá? Estendendo essa corrente, para que outras pessoas, outros colegas de ministérios também sejam abençoados, tá certo, gente? Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até amanhã. Amanhã aguardo vocês para a gente treinar a nossa pregação. E se alguém quiser entrar ao vivo amanhã para treinar a pregação com a gente, pode ficar à vontade, a gente vai deixar em aberto para você também participar, tá certo? Se prepare, tá? Vai dar tudo certo. Então, só se quiser, ninguém vai ser forçado a entrar, tá? Se ninguém entrar, a gente vai compartilhar aqui a pregação com você. Mas se alguém quiser, você pode mandar perguntas, você pode participar também com a gente, tá bom? Gente, Deus abençoe. Eu vou desligar, vou sumir aqui que eu vou aparecer ali atrás desligando a live, tá? Um dia abençoado. Nos vemos amanhã, tá certo? Até mais.